Salve, salve, galerinha do canal! Aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Seguimos aqui no nosso projeto de realidade brasileira. Aulas 100% gratuitas. Nós estamos agora com o objetivo de gravar todo o conteúdo para vocês. Quem está chegando agora, gente, observe aí no canal História para Todos, existe uma playlist com mais de 10 aulas, ok? Mais de 10 aulas sobre esse conteúdo para o concurso público nacional unificado. Quem está acompanhando essas aulas e fez essa prova, observaram que acertei várias e várias questões, né? Acertei 80% da prova. Fiquei até com medo da Polícia Federal vir bater em casa, né? Então, tu observas aí a prova e observa a aula. As mesmas palavras, gente, que eu usei na apostila, na videoaula, vieram na prova, na alternativa correta. Algumas aqui estão nessa segunda parte da correção. Então, na aula de hoje, nós vamos corrigir a segunda parte da prova de 2024, já se preparando para 2025 e posteriormente também, lógico, teremos outros concursos de realidade brasileira. E na próxima aula, nós teremos aula de população, salvo engano. Então, vamos lá. Primeira questão. A notícia a seguir foi publicada na agência Xinhua, um portal de notícia mantido pelo governo da China. A cúpula dos BRICS de 2023, realizada na África do Sul, é pioneira e edificante para o Sul global. Falando em números, uma quantidade histórica de 6 países admitidos como membros plenos do BRICS. Líderes de mais de 60 nações participaram do diálogo do BRICS África e o diálogo BRICS Plus. E uma dúzia de líderes das sub-regiões da África discursaram no diálogo de líderes China-África, abraçando os novos membros. A Argentina, lembrando que o Milei não quis mais fazer parte, tá, gente? A Argentina não está no BRICS. Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. O BRICS representará cerca de 1/3 do PIB global e metade da população mundial, porque tem China e tem Índia, né, gente? E das reservas de petróleo. Entre os países do grupo do 20, 7 serão membros do BRICS, em igualdade com o grupo dos 7, que são as mais importantes economias globais. Nos últimos anos, o Brasil tem sido um membro muito ativo do BRICS, principalmente a organização multilateral chamada de Sul Global, né? Sul Global, gente, abaixo ali do hemisfério norte, né? Podemos assim dizer, né? Excluindo ali, né, gente, Europa e Estados Unidos, a galerinha na parte baixa do globo, segundo o mapa do planeta, né, na visão eurocêntrica. O que eu falo para vocês, gente, sempre em aula, vocês têm que ler, tá, a fonte. Então tá aqui, olha, cúpula dos BRICS, uma vitória para o Sul Global. Portal Xinhua, eu acho que é essa a pronúncia, disponível, portugueses, NIL, PPP, papapá, 5 de março de 2024, adaptado, foi quando foi acessada essa informação. Leia a fonte, porque muitas das vezes a resposta pode estar ali na fonte. Com base nas informações da notícia citada, o chamado Sul Global, ele quer saber quem é o Sul Global. Se caracteriza por reunir que tipo de nações? Então, eu acabei de falar, gente. Quem é o Sul Global? É a Europa? Não. É o Canadá? Os Estados Unidos? Não. Essa galera é apelidada de Norte, tá bom? Norte Global. Então, gente, o BRICS surgiu dentro do contexto das economias emergentes. Primeiramente lá com China, Índia, Brasil, Rússia. Na primeira metade do século XXI, podemos assim dizer. Primeira metade do século XXI. Final do século XX já estavam se organizando. Países que tinham um futuro muito próspero. Países que antigamente eram chamados de terceiro mundo.
tá? Terceiro mundo dentro do contexto da Guerra Fria, tá? Então aqui nós temos os países emergentes. Muito fácil, tá, gente? Muito fácil essa questão. Então, alternativa correta, letra A. Países que no passado foram colonizados, como o Brasil, né? Como o Egito, como China, Índia, sofreram com a pressão imperialista ou neocolonialista das potências europeias, de Inglaterra, França, Portugal, Espanha, entre outros. Então, essa galera, inclusive nós, Brasil, ao longo do século XIX e século XX, entre aspas, expulsamos esses estrangeiros, essas potências estrangeiras. Então, esse processo nós chamamos de descolonização. Tá? Mas essa colonização, a colonização, gente, ainda continua nos nossos dias hoje, tá? Por que nós usamos calça comprida? E para piorar, gente, calça comprida jeans. Principalmente a galera que mora no norte e no nordeste. Por quê? Se é quente pra um cacete. Um sol para cada corno. Por que nós usamos marcas da Nike, da Adidas, da ASICS, Dolce & Gabbana, Balenciaga? Por que será? Porque é uma dominação na mentalidade, no consumo, ok? Que ainda vi. Por que tem gente que usa boné à noite em ambiente fechado? O padrão de vestimenta, muitas das vezes, é o padrão norte-americano, é o padrão europeu. Em uma escola que eu trabalho, foi maior confusão, porque a direção queria obrigar os alunos a usarem sapatos. Mas por quê? Aí a resposta é, porque é padrão. Mas por que padrão? E se a criança não tiver dinheiro? E se os pais não tiverem dinheiro? Aí não pode proibir, né, gente? Claro. Mas porque é uma mentalidade europeia, norte-americana, que permeia as nossas autoridades. Vem lá de cima, do presidente, governador, prefeito, as câmaras, e que acabam provando leis, né? Normas. Olha, você não pode entrar de bermuda numa determinada repartição pública. E se for um vestido, uma mulher, o vestido até o joelho, não pode? Não, é imoral. Por que imoral? Um pedaço de tecido do joelho até a canela determina o caráter de uma pessoa? Então é uma mentalidade muito colonial, dominadora, que estamos ainda aprendendo a desfazê-la. Ok? Então, é isso. 38. A letra a seguir foi composta por Chico Sainz e a banda Nação Zumbi para a canção Mangueton. Foi enfiado na lama, é um bairro sujo, onde os urubus têm casas e não têm asas. Mas estou aqui em minha casa, onde os urubus têm asas. Vou pintando, segurando a parede, no mangue do meu quintal Mangueton. Andando por entre becos, andando em coletivos. Ninguém foge ao cheiro sujo da lama Mangueton. Então observe que ele está falando aqui de um contexto urbano extremamente ruim, né? Bairro sujo, urubus é onde ele mora, beleza? Becos, andando em coletivos, ninguém foge ao cheiro sujo. Coletivo pode até ter um sentido positivo aqui, tá, gente? Ninguém foge à vida suja. Então é uma vida muito difícil, né? Mangueton, intérprete, Chico Sainz e Nação Zumbi, compositores Acosta, F. França e L. Maia. Tá? Tiraram essa música do Denzer, né? Considerando as condições típicas das grandes cidades brasileiras, especificamente dos mangues na Grande Recife, a expressão mangueton refere-se a ou ao. Ai, professor, não sei o que é mangue. Ah, vai te lascar, pô, vai estudar. Professor carinhoso, né? Dá uma pesquisada aí, anjinhos. O que é mangue? Letra A. Região urbana de descarte de lixo orgânico. Segregação das áreas das moradias da população pobre. Estética da juventude sem uma referência espacial específica. Ambiente de vida mais rural, próximo à metrópole. Ecossistema do estuário de rios da cidade de Recife. Conheço o Recife, já passei uns dias lá, uma cidade muito bacana, maravilhosa, mas assim como outras cidades
do Brasil, né, existe problemas de segregação urbana, onde as pessoas mais humildes das camadas populares moram em bairros com problemas de saneamento básico. Moram no leito dos rios, ali onde tem os caranguejos. Isso é o mangue, tá, gente? Região que fica semi-alagada. Então, conforme vai se ocupando o centro, o metro quadrado vai ficando mais caro e a população mais humilde é empurrada para a periferia. Gente, isso acontece desde o começo do século XX, tá? Isso não é algo específico do Recife. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Manaus, em Belém, em Belo Horizonte, tá? Em muitas e muitas áreas do Brasil, né? A especulação imobiliária ela é muito forte nos grandes centros. E aí, quem fica com as piores áreas? As populações humildes, as populações pobres. Então aí, letra B. Segregação das áreas de moradia da população pobre, né? São obrigadas, aí no caso de Recife, a morar em cima do mangue muitas das vezes. Triste Brasil. Vamos lá. 39. Comentando uma conferência realizada por economistas recentemente, o portal do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, publicou a notícia. O Brasil é marcado por altos níveis de desigualdade e o primeiro estudo investiga o papel crescente do Estado na redistribuição de renda. Cara, eu falei isso aqui na nossa aula, aqui na minha aula no canal, foi certinho, tá, gente? Certinha a questão. Eu compartilhei, gente, nas minhas redes sociais, ali no Instagram, inclusive, né, a prova de realidade brasileira e os slides que eu usei aqui na aula, né? Impressionante, né, como foi no alvo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like. Quem quiser passar na prova de realidade brasileira, recebi muitas mensagens, inclusive esse dia, tá? Agradecendo aqui o nosso retorno. É isso aí, gente. Vamos para cima, tá? Tenho o maior prazer e satisfação em compartilhar o conhecimento, né, para vocês. Já fui concurseiro, eu sei das dificuldades. Na minha época não tinha YouTube como hoje, né? E vamos juntos construir a aprovação de vocês. Papai do Céu me deu muitas oportunidades na vida. Eu fiquei, né, muito esperto e aproveitei essas oportunidades. E agora, em uma posição um pouquinho melhor, posso dividir um pouco do meu conhecimento com vocês. Então vamos lá. A pesquisa examinou o impacto das políticas públicas sociais no país, analisando o sistema tributário e os programas de transferência de renda e seus efeitos sobre a desigualdade e a pobreza durante as primeiras décadas no século XXI. O Brasil é conhecido por sua alta concentração de renda, onde 1% mais rico da população detém 28% da renda total, tornando o país um dos países mais desiguais do mundo. Eu falei isso na aula, gente, que eu tratei lá do IDH, do coeficiente de Gini. Então é só você voltar aqui. Gente, assistam tudo, tá? É uma verdadeira Netflix aqui, né? Como é que a gente fala? Uma série, né? Então nós temos uma série aqui no canal, muito gostosa de se estudar. Estudos revelam o impacto da distribuição de renda no portal do IPEA, né? Se não me falha a memória, é a segunda ou terceira aula, gente. Considere o legado histórico da segunda metade do século XX e os dados presentes no texto. Nota-se que houve Então, gente, nós temos no Brasil como principal característica na área econômica, infelizmente, a desigualdade de renda. Esse é um processo histórico, né, gente, construído desde o Brasil colônia. Em alguns momentos, a economia brasileira ela melhora, mas o que os economistas falam, gente, é um voo de galinha. Tu já viu galinha voar? Não, professor. Mas ela voa ali 2 segundos. Ela bate as asas, né? Então ela sobe, mas logo depois ela cai. É isso que acontece com a economia brasileira. As potências econômicas do mundo têm um voo de águia. Fica mais tempo lá em cima no ar, planando. Muitas das vezes não sobe, mas também não cai, né? Então é isso que ele está falando aqui, tá, gente? Então nossa economia tem um voo de galinhas. Melhora 4, 5 anos e fica 10, 15 lá embaixo. Aí depois melhora 3, 4 anos e fica mais 20 lá embaixo. Agora, particularmente, acredito que nós estamos numa subida, mesmo com a alta da inflação, dos juros e o aumento da dívida pública. Nós temos outros dados que são positivos. Depois eu vou colocar aqui nas nossas aulas, tá bom?
Letra A, manutenção das desigualdades sociais, apesar dos ciclos de desenvolvimento econômico. Letra B, implementação com eficiência de políticas anticíclicas e desenvolvimentistas nos anos 90. C, aplicação sistemática de medidas de privatização e desregulamentação na década de 90. D, extinção gradual dos institutos de seguridade social no Brasil após a redemocratização. E, vigência da estagnação e hiperinflação na era do milagre econômico. E aí, gente? Eu achei fácil essa questão, tá, gente? Ah, uma questão, um fator que eu queria falar para vocês, gente, que eu estou observando, prova de realidade brasileira, gente, tá vindo ali 50% a 60% questões de história, tá? Não puxando a sardinha pro meu lado, né? Como vocês sabem, sou professor de história, sou licenciado, sou bacharelado, tenho especialidades e estou fazendo mestrado agora. Então, minha especialidade é história. Uma delas, né? Graças a Deus. Então, filho de Deus, história está vindo muito na prova de realidade brasileira. Então, acompanhe aqui, gente. As 3 primeiras aulas, se não me falha a memória, é só história. E aí, gente? Qual a alternativa correta? Vigência da estagnação e hiperinflação do milagre econômico. Sempre temos ao longo dos últimos anos no Brasil estagnação e hiperinflação? Não, tivemos algumas melhoras. Extinção gradual dos institutos de seguridade social? Não, gente, esses institutos eles ainda estão vigorando. Que dirá o INSS, né? O sistema de aposentadoria. Roubaram pra caramba. Aplicação sistemática de medidas de privatização, desregulamentação na década de 70, é isso que gera as desigualdades de renda? Não. Isso aqui é uma política neoliberal. Contribui um pouco? Sim, mas esse não é o principal fator. Tá? Observe aqui, ó, considerando o legado, ele quer saber o legado, qual foi a herança dessas desigualdades sociais. Implementação com eficiência de políticas anticíclicas e desenvolvimentistas nos anos 90? Não tem políticas anticíclicas, não existiu essa política anticíclicas. O que é cíclico, gente? São os ciclos econômicos. O ciclo do café, o ciclo da industrialização, o ciclo das drogas do sertão. Está tudo errado aqui. Então a alternativa correta é a letra A. As concentrações de rendas no Brasil, gente, geram a manutenção de um sistema. Qual é a manutenção? O rico mais rico e o pobre mais pobre. Né? Apesar, né, de conhecermos aqui ao longo da história alguns momentos de melhoria econômica, inclusive durante a ditadura militar. Mas esse ciclo de melhoras econômicas foi para quem, cara pálida? Para uma minoria da sociedade, né? Tivemos melhorias econômicas ali nos anos 2000, né? E depois foi só queda abaixo, tá bom? Infelizmente, essa é a realidade dura do Brasil. Considere as informações sobre a dinâmica da população brasileira. Cara, essa questão aqui eu dei de graça para vocês. Quem está acompanhando aqui os vídeos já há muito tempo, né, desde o ano passado, deixe seu comentário aqui, tá, gente? Deixe seu like. Eu tenho muitos fãs aqui, mas muitos mais haters. Eu tô brincando. Uma vez eu errei uma questão aqui, caraca, meu. A galera veio com um monte de comentário bem interessante. É engraçado como a galera fica torcendo pra gente errar, né? Gente, a gente erra, tá, gente? A gente fala 5 milhões de palavras em uma semana. A gente resolve milhares de questões por mês. Milhares, gente. Uma hora a gente erra. Tá? Até mesmo porque a gente é muito super confiante, né? Então, um errinho aqui, a gente acerta 500 questões. Quando erra uma, meu Deus do céu, o professor errou. Ele não presta, ele é vagabundo. Mequetrefe. Considere as informações sobre a dinâmica da população brasileira. Observe o gráfico, né? Olha, censo demográfico brasileiro. Taxa geométrica de crescimento anual. Então, sempre ocorreu aqui crescimento, mas não como na década de 60, na década de 70, 60, 70. Sempre o pessoal está fazendo filhinhos. Mas, conforme os anos vão se passando,
o número de filhinhos vai diminuindo, tá? Ocorre o crescimento? Ocorre, mas o crescimento não é mais tão expressivo. Aqui o crescimento foi de 0,5%. Aqui o crescimento era de quase 3%. Tem gente que não quer mais ter filho, né? Ah, eu sou pai de pet. Foi essa piada que eu fiz, gente, na aula. E veio na prova, cara, né? Agora eu vou renovar a piada, tá? Já tem uma piada programada para uma aula específica aqui sobre a galera que quer e não quer ter filho, tá? E aí tem um texto, né? Vou ampliar esse texto aqui para ficar melhor, sobre a questão da população. Em várias aulas eu falei sobre população e a nossa próxima aula vai ser sobre isso. O Brasil viu o crescimento populacional desacelerar, né? Mas houve o crescimento. Dados do censo 2022 revelam que a taxa de aumento anual da população caiu de 1,2 entre 2000 e 2010 para 0,5 entre 2010 e 2022. Hoje são 203 milhões de habitantes. Hoje, gente, quando tiraram esse texto lá da revista Piauí, tá? Agora é diferente, depois eu vou mostrar isso para vocês. No país, ou seja, em 12 anos o Brasil ganhou 12 milhões de pessoas, equivalente a uma São Paulo. Continua ganhando gente. Haja útero preenchido, né? Haja papais e mamães. O Rio de Janeiro foi uma das 9 capitais que diminuiu o número de habitantes. Nós tivemos algumas cidades com uma relativa redução. Algumas cresceram, algumas houve redução. Faz parte do processo histórico. A dinâmica populacional mencionada decorrente do seguinte fator demográfico: A. Aumento relativo da taxa de natalidade nas metrópoles, redução sistemática da expectativa de vida nas periferias, elevação regular da taxa de mortalidade nas áreas urbanas, incremento ininterrupto de migração do campo para a cidade, queda contínua da taxa de fecundidade no território nacional. Né? Houve o aumento relativo da taxa de natalidade nas grandes cidades? Aumento não, houve redução. Errado. Redução sistemática da expectativa de vida? Houve redução da expectativa de vida? Não, gente. Houve aumento, até mesmo na periferia. Periferia do Brasil ou nas cidades periféricas. Elevação regular da taxa de mortalidade nas áreas urbanas? Elevação regular da taxa de mortalidade? Não, houve uma pequena redução na taxa de mortalidade. D. Incremento interrupto da migração do campo para a cidade? Interrupto? Nunca acabou ou diminuiu esse processo migratório? Não, gente. Em muitas regiões não existe mais nem a migração muito forte para São Paulo e Rio de Janeiro. Já está ocorrendo o processo inverso. Muita gente de São Paulo e Rio de Janeiro estão voltando para suas terras de origem ou para outros estados, no Nordeste, no Centro-Oeste e por aí vai. Então aqui a alternativa correta é a letra E, queda contínua da taxa de fecundidade, né? A taxa de filho por mulheres, por exemplo, citando aqui, né? As mulheres, as nossas lindas, maravilhosas e guerreiras mulheres, estão tendo cada vez menos filhos, né? Então, a minha avó teve 8, a minha tia teve 3, 4, a minha mãe já teve uma opção de ter 1, né? A minha esposa quer ter 1. Então, por aí vai, né? Porque é muito caro, é muito difícil, né, criar uma criancinha, um bebezinho nesse mundo tão cruel e perverso. Muitas mulheres escolheram primeiramente investir nos seus estudos, na sua carreira profissional e lá para os 30 anos somente, né, começam a pensar em casar e ter filho. Muitas já nem casam, nem têm filho. São questões da vida moderna, ok? 41. Cara, essa 41 aqui foi uma das questões que eu acertei na lata, direto. Tá? E teve uma aluna que reclamou dessa aula. Por que ela reclamou? Porque eu não falei muito da região dela. Olha só. Gente, é uma opção didática, tá, gente? É uma opção didática. Né? A liberdade de cátedra. Porque eu sabia, ou acreditava e acredito muito, que a região dela não viria na prova. Que seria assim uma chance de 40% de vir a região dela na prova. Então eu investi mais os meus conhecimentos e a aula na região do Cerrado, na região da Amazônia e da Mata Atlântica. Então tá aí, gente. Vocês têm que confiar também no trabalho do professor.
professor está aqui há mais de 20 anos, só 20 anos trabalhando com isso. Considere o texto sobre a ocupação do Cerrado. A ocupação acelerada e desordenada do bioma do Cerrado teve início com a construção de Brasília e a adoção de uma política de expansão agrícola baseada no modelo de exploração fundamentalmente extrativista. Olha aqui, fundamentalmente extrativista. Vai marcando aí, tu tem que riscar a tua prova. E por vezes predatória. A intensa ocupação por populações e atividades até então inexistentes vem transformando as paisagens do bioma em modo de vida da população tradicional. Então as populações tradicionais são tomadas por novas populações que ocupam as regiões como a Amazônia e o Cerrado. São exemplos, né? Causando impactos ambientais e sociais imensuráveis. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o ecossistema brasileiro que mais sofreu com a ocupação humana. O desmatamento para a retirada de madeira, a produção de carvão foram atividades que antecederam e viabilizaram a ocupação agropecuária do bioma. Então tá aqui, ele está falando sobre o Cerrado, ele está falando sobre a exploração do carvão, né, da madeira, e depois vem o quê? O agro. Agro é pop, agro é tech. Né? Tá na Globo. E que persiste até os dias de hoje. Estima-se que atualmente cerca de 37% do Cerrado já perderam sua vegetação natural, ou seja, 37% do Cerrado, já caminhando para 50%, foi destruído. Tem gente que apoia essa destruição, inclusive aqui no canal, tá? Nós temos aí uns comentários nas aulas bem contraditórios, né? Gente defendendo fielmente essa ideia. Vilema M.F. I. Deve ser filho de fazendeiro que destrói o meio ambiente, tá? Nós temos que separar, tá, gente? O fazendeiro honesto, trabalhador, que obedece todas as leis do Brasil, e aquele fazendeiro que não é tão bacana para com a natureza. Sempre tem que ser feita essa distinção. Interferências urbanas no bioma do Cerrado, Embrapa 2021. Atualmente, a perda da biodiversidade das maiores extensões do Cerrado decorre do seguinte fator. Então aqui, gente, ele quer saber qual o principal fator de destruição do Cerrado. Né? Aí fica fácil, né, gente? Exploração de garimpos clandestinos de ouro, essa é a principal atividade no Cerrado. Arrefecimento da monocultura intensiva de grãos, diminuição da monocultura de grãos, é isso que ele está querendo dizer? Não. Ocupação de pecuária extensiva de baixa tecnologia, loteamento irregular e aglomeração urbana, expansão desordenada da unidades de conservação, isso acontece? Acontece. Tá? Mas esse é o principal fator? Não. O principal fator é a pecuária. A pecuária que tem como principal objetivo atender o mercado externo. Tá? A pecuária no Centro-Oeste, no Mato Grosso, a pecuária de Goiás, né? A pecuária do Pará e do Tocantins, do Norte, não é simplesmente, gente, para atender o mercado nacional, o mercado interno. Então ela é muito forte, ela é muito extensiva e muitas das vezes não aplica o que tem mais de novo em tecnologia de pecuária e acaba destruindo, detonando o meio ambiente. Tá bom, gente? Infelizmente é isso que a ciência prova. Né? 42, cara, essa questão aqui foi certa, tá? Certinha. Tem uma aula aqui que fala sobre as populações indígenas e todo o preconceito que essa população recebe, né? Recentemente eu estava vendo uma história de um professor que deu uma palestra para nós na Universidade Federal, né, que ele está sofrendo um PAD na Bahia. Por quê? Porque ele luta pelas questões do povo indígena, simplesmente por isso, né? Então, ainda em 2025, a gente vê essa perseguição para com os nossos amigos indígenas aí, né? Então, você vê aqui, olha, pelo fim do genocídio, não há marco temporal. Pela democracia, não há marco temporal. Pelo direito à vida, não há marco temporal. Estavam tentando legislar aqui contra os indígenas sem ouvir eles, né? Então, aquela situação, né? O homem não indígena, geralmente branco, lá em Brasília, no ar-condicionado, no gabinete, tentando mandar aqui na terra e na vida dos nossos queridos indígenas.
muitas das vezes nunca deu um rolê na Amazônia ou no Norte, né? No Brasil de 2023 foi criado o Ministério dos Povos Indígenas, que está deixando muito a desejar, infelizmente, tá, gente? Dá uma pesquisada sobre isso. Julgada no Supremo Tribunal Federal a tese do marco temporal. Falei isso na minha aula. Assistam novamente essa aula. Pode vir agora em 2025 uma questão sobre isso. Deputados comemoraram pelas redes sociais a decisão do STF que considerou o quê? Inconstitucional a tese do marco temporal das terras indígenas. O marco é criticado por advogados especializados em direito dos povos indígenas, pois, segundo eles, validariam invasões e violências cometidas contra os indígenas antes da Constituição de 88. Então, a tese do marco temporal, gente, é isso. Estão pedindo para provar que os indígenas são indígenas e que as terras indígenas só teriam validação aquelas que já foram regulamentadas antes de 88, que é um absurdo. Já ruralistas defendem que tal determinação serviria para resolver disputas por terra. A Frente Parlamentar da Agropecuária afirma que a decisão do STF poderá criar uma insegurança jurídica e econômica, pois não há previsão de indenização para os produtores que perderem suas terras. Suas terras? Tu tem certeza disso, gente? Cara, é bem interessante como a redação é feita. Suas terras? Muitos desses caras, gente, eles invadiram, eles meteram bala nos povos indígenas lá na década de 60, na década de 70. O avô do fazendeiro atual, o pai do fazendeiro atual, ocuparam essas terras, gente, de forma ilegal. E agora eles chamam de suas terras. É uma cara de pau, gente. É só quem nunca abriu um livro de história mesmo para não entender isso daqui. Brasil, Câmara dos Deputados, decisão do STF que derrubou o marco temporal nas terras indígenas gera repercussão na Câmara. Ainda bem que o STF deu uma dentro aí, né? Erra pra caramba, mas acertou nessa. Essa tese do marco temporal estabelece que a ocupação de terras indígenas por produtores rurais deve ser considerada inconstitucional. Ele quer falar sobre o marco temporal, tá, gente? Presta atenção. Ele não está falando da história dos povos indígenas quanto à questão da luta pelo acesso à terra. Ele está focado no marco temporal. Então você até poderia considerar isso daqui, olha. Ocupação de terras indígenas por produtores rurais deve ser considerado inconstitucional. Isso aqui está certo de acordo com a história, mas não está certo de acordo com a questão. Indenização das terras indígenas ocupadas por produtores rurais deve ser responsabilidade do governo federal. Então não é isso o marco temporal. Fiscalização das terras indígenas demarcadas deve ser responsabilidade exclusiva dos povos historicamente as que ocupam. A fiscalização é feita pela FUNAI, está errado. Então a alternativa correta é letra D de dado. Demarcação das terras indígenas deve respeitar a área ocupada pelos povos, até a promulgação da Constituição Federal de 1988. Esse é o absurdo do marco temporal, né? Então, de 88 para cá, não teria validade ou teria dificuldade de demarcar novas terras indígenas, o que facilita a penetração dessas terras indígenas por parte do agronegócio ilegal. Preste atenção. O agronegócio legal é bacana, né, gente? Nós precisamos comer, nós precisamos de carne, de frango, de arroz, de feijão. Então ele tem que existir. Beleza? Nada contra. 43. Olha aqui, nós estávamos falando sobre as desigualdades sociais no Brasil, né? Observe, gente, como essas desigualdades sociais, elas são criadas ao longo de séculos. Elas não surgem do nada, tá? Então aí desde o século XIX você vê a construção dessas desigualdades. Considere o comentário a seguir a respeito da aprovação da Lei de Terras de 1850. Documentos da época, hoje guardados no arquivo do Senado em Brasília, revelam como a composição do campo brasileiro foi planejada. Os próprios senadores e deputados eram grande parte senhores de terra. Nossa, que novidade, né? Os próprios senadores e deputados eram, em grande parte, senhores de terras. Então eles vão legislar contra eles mesmos? Não, gente. Eles vão criar leis para beneficiar a própria categoria. E é assim até hoje, tá, gente? Grandes senadores são grandes fazendeiros no Brasil. Então, muito difícil a reforma agrária sair
verdadeiramente do papel, né? O governo Bolsonaro nunca falou em reforma agrária. O governo Lula, FHC, falam em reforma agrária, né? Falaram em reforma agrária, mas de fato não executam, né? Então se executa de forma muito, muito lenta. O senador Costa Ferreira do Maranhão, por exemplo, discursou. Isso de repartir terras em pequenos bocados não é exequível. Só quem nunca foi lavrador e que pode julgar o contrário. São utopias. Ninguém vai lá. Lá onde? O interior do país. Ninguém se quer arriscar. Então ele desconsidera as pessoas que já moram no interior, né? Os senadores afirmaram que o governo deveria fixar altos preços para as terras públicas colocadas à venda. O Visconde de Abrantes opinou. Então, olha aqui, olha, os senadores afirmaram que o governo deveria fixar altos preços. E quem não tem esse alto valor para pagar pela terra, fica sem terra. Simples assim. A terra se transforma numa mercadoria. Zero uso social. Cosmológico, então, como tem a visão indígena, esquece. O preço deve ser elevado para que qualquer proletário, que só tem a força do uso do trabalho, do seu braço para trabalhar, não se faça imediatamente proprietário, comprando terras com vil preço, ficando inibido de comprar terras. Então ele está falando aqui, né, que o proletariado, o pobre, o humilde, não vai ter esse dinheiro. Ficando inibido de comprar terras, o trabalhador de necessidade tem de oferecer seu trabalho àquele que tiver capitais para as compras e aproveitar. Há 170 anos, Lei de Terras, Agência Senado, acessado em 2024. A análise feita pela reportagem sobre Lei de Terras de 1850 tangencia uma característica brasileira, praticamente inalterada nos últimos 200 anos de nossa história. Que característica brasileira é essa? Intenção de realizar reforma agrária? Será? Política de interiorização e integração nacional? Aí, em 1850, isso ainda não era muito forte. Força dos sindicatos de trabalhadores rurais? Isso não é explicitado no texto. Influência política do grande latifúndio? É essa daqui, tá, gente? Então, quem historicamente no Brasil criou leis para a manutenção do latifúndio, desde as capitanias hereditárias? Os políticos, né? A classe dominante, a elite, né? A grande burguesia, ali em 1850, os proprietários de escravos. E hoje, até hoje, é assim, né, gente? Nós precisamos, infelizmente, de uns, sei lá, mais de 500 anos para, quem sabe, ocorrer a reforma agrária no Brasil, né? Eu sou muito pessimista em relação a isso. Tá aqui, gente, uma questão, não tenho medo de falar, gente, que eu errei resolvendo. De todas as questões que eu resolvi dessa prova, para poder gabaritar e tudo mais, num dia lá que foi publicada a prova, eu errei essa. Gente, a gente não sabe tudo, tá? Considere o texto sobre sustentabilidade ambiental. Eu sou professor, gente, de educação ambiental também, na escola pública, né? Então, podemos dizer, eu sei um pouquinho de educação ambiental, né? Eu estudo, eu leio sobre educação ambiental, mas a gente não sabe tudo, né, gente? A gente não é o chat GPT. Nem o chat GPT sabe. Imagine nós. No Brasil, a Agência Nacional de Qualidade Ambiental Urbana é uma estratégia definida como objetivo de melhorar os indicadores de boa qualidade ambiental nas cidades, com foco na população residente nas grandes metrópoles. A Agência Nacional orienta políticas públicas urgentes, mais efetivas e eficientes, que integrem condutas nos diferentes níveis da tomada de decisão. Após a consolidação de diversos diagnósticos, linhas de ação foram estabelecidas como metas iniciais dessa agência ambiental urbana, dentre elas lixo no mar, resíduos sólidos, saneamento e qualidade das águas e áreas contaminadas. Brasil, Ministério do Meio Ambiente, Agência Nacional de Qualidade Ambiental Urbana, Brasília, Ministério do Meio Ambiente. Acessado em 2024. No contexto dessa agência nacional, muito conhecida, a linha referência de resíduos sólidos está diretamente associado a ações de linha de resíduos sólidos. Então aqui, gente, para mim, não vou mentir para vocês, foi o tipo de questão assim que eles colocam para você errar mesmo.
porque eles não querem que vocês acertem todas as questões. Você tem que errar uma ou duas ali. É um processo, gente, humano em prova. Eu já cheguei a elaborar questões assim para concursos públicos na região que eu moro e coloco lá 3 questões difíceis, 2 impossíveis e umas 4 fáceis. Então é assim que a gente divide quando a gente vai fazer as provas de concurso público. Tá? E essa daí, gente, era difícil porque você tinha que ter o exato conhecimento dessa Agência Nacional de Qualidade Ambiental Urbana. Quem conhecia essa agência e leu de forma aprofundada sobre, acertou a questão. Parabéns. Mas eu, gente, não acertei, tá? Resolvendo aqui, não acertei. Quase que eu acertei. Né? Fiquei na dúvida entre duas. Mas sempre assim, tá, gente? Ficar na dúvida entre duas é normal. Então, evite a evasão escolar de estudantes regulares da educação. Gente, isso aqui é área de educação. Não tem nada a ver com o meio ambiente. Então, não é essa. Promova a proteção das nascentes e mananciais em abrigo de fauna urbana, como o programa Cidades Mais Verdes. Eu marquei essa, tá? C. Oriente a gestão ambiental com foco na disposição final ambientalmente adequada, como o programa Lixão Zero. D. Garantam o ambiente atmosférico limpo das cidades, com a Rede Nacional de Monitoramento de Qualidade de Ar. Essa aqui eu não marquei, gente, porque eu prestei atenção no texto, eu vi que ele fala muito de lixo no mar, resíduos sólidos. Então aí eu excluí, vai por exclusão, né, a questão do ar atmosférico e tudo mais, aquecimento global. Eu não marquei essa. E viabilize a transferência de renda para os segmentos mais pobres da população, como o programa Bolsa Família. Então, o Bolsa Família está diretamente vinculado a essas questões ambientais? Não. Então, você pode ficar, gente, na dúvida entre a letra B e a letra C. A alternativa correta é a letra C. Confesso a vocês que eu não conhecia o programa Lixão Zero. Né, gente? Então, é isso. Né? É normal a gente errar uma questão de concurso público. No concurso que eu passei, eu lembro que eu errei 4 questões, né? Uma de língua portuguesa, que até hoje eu não esqueço, e uma de história e eu acho que 2 de legislação. Normal, tá, gente? O importante é tu acertar a maioria. 45. Entre 1817 e 1820, os naturalistas John Van Spix e Carl Philips von Martius realizaram uma expedição científica no Brasil, indicado pela Academia de Ciências de Munique, no contexto da aproximação entre Portugal e Áustria. Nessa expedição, os viajantes registraram algumas particularidades musicais, com canções brasileiras sobre esses registros. O pesquisador Silvio Augusto Mary, acho que é essa expressão, escreveu: gente, aqui é uma mistura de história, de antropologia, tá? Uma questão muito bonita, tá? Muito bem elaborada. Essa aqui dá para acertar tranquilamente. Na minha visão, tá, gente? Não havia, na época, local instituído para apresentações públicas e musicais de tradição oral. Sabe-se que dos cortejos populares que eram acompanhados de música, como os que aconteciam durante os dias de carnaval no Rio de Janeiro. A poesia e a música populares eram percebidas pelos intelectuais como práticas coletivas e anônimas de propriedade do povo. Nasciam e cresciam tão naturalmente como uma planta, uma árvore, e eram apreciadas em praça pública ou nas ruas. Tal concepção fazia parte da mentalidade que predominava no século XVIII. Então, uma mentalidade do século XVIII. Pensava-se que a autoria não era importante. Olha aqui, século XVIII. Cadê o meu mouse? Filha da mãe, aparece. Tá aqui. Século XVIII, ele está falando de música popular. Pensava-se que a autoria não era importante, e se tratando de uma arte popular, porque ela pertencia a todos, a todo o povo, das von de não sei das quantas. O povo produz a poesia. Mary's S. As transcrições de canções populares de viagem no Brasil, de Spix e Martius, Revista Brasileira de Música, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A expedição de Spix, sei lá se é assim, Martius, foi realizada pouco antes dos eventos determinantes da independência do Brasil. Eu sei essa questão aqui, gente, porque eu já li sobre esses caras, tá? Então, para vocês, eu acho que fica um pouco mais difícil, né, gente?
Vocês não são do ramo. Então aqui é uma questão fácil para mim, mas eu sei que para vocês é bem pouco mais enrolado. Mas dá para acertar, tá, gente? Aqui uma interpretação, um cuidado, muitas questões de realidade brasileira você consegue matar sim. E análise de Silvio, no fim das contas, aponta características constitutivas de nossa formação social. Gente, historicamente, sociologicamente, antropologicamente, como é a nossa formação social? Todos nós literalmente somos iguais perante as leis. Existe uma democracia racial no Brasil? Claro que não, gente. Não existe democracia racial. Isso é um mito. Nesse sentido, o texto aponta aspectos da cultura da época compatível com aspectos da cultura da época são compatíveis com qual realidade? Com qual característica sócio-histórica brasileira? Ideal inspirados no liberalismo, domínio de valores decoloniais, sociedades estratificadas socialmente, mentalidade marcada pela equidade e visão de mundo abolicionista. Então, onde é que você observa a alternativa correta aí, gente? Naquela falsa ideia que existe cultura superior e cultura inferior, onde a ópera é uma cultura superior e o samba, o funk, é uma cultura inferior. Essa é uma ideia, gente, altamente preconceituosa, que é espalhada, infelizmente, em vários graus da nossa sociedade, em vários estratos, geralmente por uma elite. Então, aqui, por isso, alternativa C. Nós temos uma sociedade estratificada que acaba propagando essas desigualdades culturais, dizendo, aqui afirmando para vocês, que não tem esse negócio de superior e inferior. Mas existe uma elite brasileira, uma elite mundial, que acha que somente a cultura deles é uma cultura bela, exata e correta, né? Então, é um etnocentrismo. Chegamos ao final da nossa aula aqui de correção. Quem quiser a apostila, a gente é só chamar aí no Instagram, no telefone do professor, 91983080242. Né? Quem quiser saber um pouco do meu trabalho, tá aqui o Instagram. Ele é fechado, tá, gente? Já teve muitos problemas com a questão dos haters, né? Ao longo desses 20 anos, desse tempo aí, então só me segue mesmo que realmente quem quer acompanhar o nosso trabalho, o meu trabalho, né? Toda semana tem dica de realidade brasileira até a semana da tua prova. Essa semana eu coloquei 3 dicas lá bem interessantes e às vezes essas dicas é a questão da tua prova, tá, gente? Sem medo de falar. Então aguarde a próxima aula, inscreva-se no canal, não deixe seu like, gente, é muito importante. Digam de onde vocês estão assistindo. Essa semana eu recebi a mensagem de uma moça do interior de Pernambuco. Olha que legal, né? Ela falou que ela foi muito bem no concurso anterior, em realidade brasileira. Infelizmente, ela falhou, que ela me falou, acho que foi em matemática. Mas se Deus quiser, com muito estudo, ela já está focada nesse concurso, ela vai passar. Tá? Melhora muito, gente, o meu dia quando eu recebo uma mensagem no meu Instagram ou no meu YouTube dizendo: professor, eu passei no concurso. Cara, é muito feliz. E são por essas mensagens que verdadeiramente nós continuamos firmes e fortes na educação, porque nós acreditamos que a educação literalmente transforma. Tá? Transforma a nossa vida socioeconômica, transforma o nosso país. Beleza, galerinha? Meio triste esse final, né? É isso, meus anjinhos. Forte abraços a todas, a todos. Aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Deixe seu like, inscrevam-se. Até a próxima. Fui!